paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Que alegria estarmos aqui na presença do nosso Deus, podendo adorá-lo, é muito bom, né? Adorar ao nosso Deus é coisa maravilhosa para nós, é uma oportunidade maravilhosa. O pastor Valdinei não está conosco neste culto, ele foi pregar na nossa congregação do Bairro Alto. A congregação está comemorando mais um aniversário, mais um ano de existência, e ele foi lá fechar este momento de comemoração lá com os irmãos. O culto lá começa mais cedo um pouquinho que o nosso, talvez ele apareça no final do nosso culto. Mas nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus, para bendizê-lo, para engrandecê-lo. Tenho meditado, sabe, meus irmãos, minhas irmãs, sobre o nosso papel como igreja na sociedade em que nós vivemos, né? Onde nós estamos. A palavra do Senhor nos chama a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E às vezes a gente não processa muito bem o que é isso, né? A gente só lembra que não, as demais coisas não serão acrescentadas, né? E eu tenho pensado nisso e falado com o Senhor a respeito disso. Enquanto a Kézia, enquanto igreja, pode ser relevante, buscando o reino e a justiça de Deus por onde eu passar. Tenho orado a esse respeito e tenho clamado ao Senhor para que nos dê assim, uma relevância, não para que a gente apareça, mas para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que a glória dele resplandeça por onde quer que a gente passe. Amém? E todos nós, seres humanos, temos um anseio no nosso coração de cumprirmos ou os nossos propósitos ou os nossos desejos, né? Às vezes, por exemplo, assim, um exemplo bem simples, às vezes a gente tem um propósito de comprar uma casa e a gente começa a guardar dinheiro para isso, faz um levantamento de custos, faz todo um projeto e pesquisa os financiamentos, enfim, faz toda uma pesquisa, um propósito. Mas se a gente for no meio do caminho, andando, sondando os desejos do nosso coração, a gente vai tropeçando no meio desse propósito, vai gastando o dinheiro que era para comprar a casa, comprando uma roupa mais cara, um carro, até comida diferente, qualquer coisa que não seja o tal do propósito da casa. Vamos sendo levados pelos nossos desejos, né? É um exemplo bem simples. E às vezes a gente deixa mais distante o cumprimento do propósito por causa dos nossos desejos, que são muitas vezes enganosos, como a palavra diz, o nosso coração é enganoso. Mas há um propósito maior ainda a ser cumprido, que é aquilo que Deus nos chamou para fazermos. E há uma indagação dentro do ser humano e dentro dos cristãos, aqueles que já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Qual é o meu propósito nessa terra? Para que Deus me chamou? Para que Deus me chamou? O que eu sei fazer? Então, não sei se você já passou por essa indagação, se você está passando, se você já teve a resposta dessa pergunta. Mas a resposta dessa pergunta, ela pode trazer uma convicção muito poderosa em nós, mas também pode trazer uma frustração muito terrível. Nós já vivemos algumas culturas, graças a Deus, uma cultura muito pequena que não se instalou no meio do povo de Deus, de que fazer algo para Deus é usar o microfone ou algum instrumento, é estar aqui na frente. E estar aqui na frente é sim também fazer algo ao Senhor, mas é muito pequeno em relação ao chamado de Deus para a vida de cada um de nós. Sabe, quando o Senhor fez você, Ele te fez com um propósito, Ele colocou em você algo especial, e parece assim conversinha, né, que eu estou falando aqui, coisinha que você vê na televisão, que não serve para nada, mas isso aí estão tentando roubar da gente, sabe? Porque Deus fez, Ele nos criou. Você já pensou um Deus todo-poderoso, capaz de cuidar de toda essa terra, do universo, de coisas que nós ainda nem alcançamos? Ele nos criou e a sua palavra diz que Ele nos chama pelo nome.
Eu não sei se isso enche o teu coração, mas a minha oração para essa noite, Jesus nos empodera desta palavra. Porque há muitos crentes caminhando frustrados, com uma vida frustrada, porque ainda não descobriram o seu chamado, o seu propósito. Há uma observação de um livro chamado O Sentido da Vida, se eu não me engano, que quando haviam presos de guerra, que sofriam terrivelmente, os que eram maltratados, os que resistiam mais, os que tinham família, os que tinham um propósito lá na sua casa. Os que não tinham propósito de voltar, os que não tinham ninguém, não tinham nada, eles deixavam aquela situação e eles se entregavam àquele caos e acabavam morrendo. Mas aqueles que tinham um propósito, que tinham deixado algo para trás, eles eram fortalecidos nessa esperança de que um dia reencontrariam os seus. E eles conseguiam vencer com mais, não facilidade, mas com mais força, aqueles maus tratos que sofriam. Bem, nós fomos chamados com um propósito. O Senhor colocou em nós uma identidade. Eu quero mexer com você aí. Eu não quero que você precise falar para o seu irmão que está do seu lado, não, porque eu sei que a maioria não gosta. Mas eu quero que você fale assim alto, para você mesmo. Eu tenho uma identidade. Eu tenho uma grande missão. Não, eu sou tia de criança da igreja, sabe, irmãos? Então é assim, ó. Eu tenho uma identidade. Eu tenho uma grande missão. Vamos lá comigo, uma grande missão. Aleluia. O Senhor colocou em nós uma identidade, uma grande missão. E eu quero que você comigo abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, um texto bastante conhecido daqueles que amam a palavra de Deus, que já são habituados com ela. E o texto, Pedro vai nos dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. No decorrer da palavra do Senhor, o Senhor vai dizer, eu acho interessante, né? Durante o culto a gente fica meditando e me trouxe à memória o Senhor dizendo assim, Moisés, quando chega diante para Deus, fala, tá, o que eu vou dizer para o faraó? O que eu vou dizer para esse povo? Não, diga que o eu sou te enviou. O eu sou, o Senhor tem uma identidade, eu sou, e este eu sou nos criou. E Ele colocou em nós a sua identidade, a sua essência em nós. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Há uma assinatura de Deus nas nossas vidas. E nós somos chamados por Ele, criados por Ele e chamados por Ele. E aí o Pedro vai começar dizendo assim, que nós somos geração eleita, um povo que Deus escolheu. Lá em João, no capítulo 15, o João vai dizer assim para nós, eu quero ler este versículo para você. João 15, a parte A do versículo, vai nos dizer assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Aí lembra que nós tivemos aqui na igreja uma série de mensagens dizendo que o Senhor, né, Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. É interessante que o Pedro ele vai continuar o texto e vai dizer assim, vocês que não eram povo, agora são povo. Vocês que não alcançavam misericórdia, agora vocês têm misericórdia. E isso para o judeu é muito forte. Eu me lembro que uma vez o meu esposo precisou acompanhar, né, não sei se o Bruno já chegou na fase de ir pesquisar outras religiões, faz parte do curso de teologia, e ele precisava observar o culto de outra religião. É bem desafiador, mas faz parte da observação.
e do curso em si, pelo menos que ele fazia, ele queria ir lá ver o judeu, né? A gente conhece assim um pouquinho, né? Um pouquinho da história deles, a gente quer, ele quis ir. E ele foi assim, não pôde assistir, porque o culto é para os judeus, é exclusivo deles. Eles são um povo eles são separados. E havia ali um sentido, uma cultura de separação. Não, eu sou judeu, eu não me misturo com outra raça. Né? Há um orgulho. Lembra de Jesus quando conversou com a mulher samaritana? Que escândalo Jesus conversando. Ali Jesus estava quebrando um paradigma religioso, de nacionalidade, cultural. O judeu era um povo exclusivo. E aí Pedro vem e diz pelo poder do Espírito Santo, dizendo a nós, para a igreja daquela época, mas se estendendo a nós, vocês são uma geração eleita, eu os elegi, eu os escolhi, é minha geração, eu coloquei essa identidade, através de Cristo Jesus. E aí ele vai continuar dizendo que nós somos sacerdócio real. O papel do sacerdote é representar Deus e também representar o povo para Deus. É levar as orações diante de Deus. O papel do sacerdote é ofertar ao Senhor. E nós somos chamados como sacerdotes. Não há mais uma separação entre nós e Deus. Jesus abriu para nós o caminho. Antes apenas o sacerdote adentrava a presença de Deus. Hoje nós todos somos chamados a adentrar a presença do Senhor e a oferecer a nossa vida em oferta ao Senhor. Não é mais uma oferta anual, não é mais uma oferta lá de vez em quando, é uma vida de oferta diante do Senhor. Não é o meu carneirinho, a minha ovelhinha ou a minha pombinha que eu chego diante do sacerdote e ele entrega diante de Deus. É a minha vida. Eu sou a oferta. Eu me tornei o sacerdócio real. Jesus fez isso por nós. E nós também somos hoje, talvez, construtores de pontes, para que nós sejamos a ligação daqueles que estão ao nosso redor para Deus. Às vezes aquelas pessoas não vão entrar, que você convive, não vão entrar numa igreja, não vão abrir a palavra, mas quem sabe você não seria esta ponte hoje de ligação entre aquela pessoa e Deus. Nós somos sacerdotes. Nós somos também a nação eleita. E a carta aos Gálatas vai nos dizer que já não há mais grego nem judeu, não há apenas uma nação separada, acolhida, mas nós todos somos chamados por Cristo Jesus e nos tornamos uma nação, uma raça eleita. Não há negros nem brancos, não há pobres nem ricos, não há judeus nem gregos, há uma nação chamada por Cristo Jesus para adorar a Deus. Nós somos essa nação, isso faz parte da nossa identidade. Eu não sei se você percebe, também ele vai dizer que nós somos o povo adquirido. Isaías 43, 21 vai nos dizer assim: este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Salmo 100. O Salmo 100, ele vai dizer assim, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O Senhor nos chamou para ser povo adquirido. E aqui há algo interessante, que nós não somos indivíduos, mas nós somos um povo em unidade. Ou seja, viver cristianismo não é viver sozinho, não é viver isolado,
mas é viver em comunidade. Isso faz parte da nossa identidade. É fato que, às vezes, nós precisamos, né, ficar em isolamento e assistir o culto, cada um da sua casa. Mas isso não faz parte de nós, não é verdade? A gente deu um jeito pela internet, né? Mas isso não faz parte de nós. Nós somos um povo que é povo, que é gente junto com gente, que é abençoando mutuamente, que é olhando um nos olhos do outro, que é tendo essa oportunidade de viver em comunhão. É ferro afiando ferro, sim, mas é bênção derramada através uns dos outros, através da sua vida. Esta é a nossa identidade. E eu disse no começo, nós temos uma identidade, mas nós também temos uma grande missão. E este versículo vai continuar: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um propósito de Deus para as nossas vidas. Há algo estabelecido de Deus para as nossas vidas. E nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Sabe por que a humanidade anda tão carente, tão necessitada, tão longe de Deus? Ela está carente e necessitada porque está longe de Deus. E o ser humano precisa de Deus. E enquanto o ser humano não entende, não reconhece a sua necessidade de Deus, cada vez mais abismos vão sendo cavados, decisões erradas vão sendo tomadas. O que satisfaz de fato a nossa alma, o que satisfaz de fato a nossa vida, é entendermos que nós nascemos para a glória de Deus. Enquanto nós não estivermos no lugar em que o Senhor nos chamou para estar, nós jamais seremos satisfeitos. Nós fomos criados para anunciar as virtudes de Deus, para glorificar a Deus. Como o salmista diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se nós não estamos no lugar do louvor ao Senhor, a nossa alma sempre estará sedenta. A nossa alma sempre estará carente. Às vezes a gente conversa com pessoas que estão tão carentes, sempre necessitadas, sempre tristes, sempre prostradas, mas ainda não entenderam e não reconheceram o seu lugar na presença de Deus e a origem da sua existência, que é para a glória de Deus. E nós devemos viver uma vida que glorifique a Deus, de atitudes que glorifiquem ao Senhor. Nós não podemos ir, meus irmãos, para o nosso trabalho achando que nós estamos lá indo apenas para simplesmente trabalhar. Parece redundante, mas é essa a intenção mesmo. Nós estamos lá no nosso trabalho para cumprir um propósito. E eu não sei o que, talvez, se você já pensou nisso, mas você sabe que o seu trabalho hoje é a sua missão em Deus, não é apenas o seu sustento. O Senhor te colocou aonde Ele te colocou para que o nome dEle fosse glorificado. Não é que a gente vai dando glória, aleluia, falando em línguas lá no escritório, onde você trabalha. Não, são ações que glorifiquem o nome de Deus. É a prudência, é a sabedoria, é a prontidão em servir, é a graça de Deus sendo exalada através das nossas vidas. As pessoas que trabalham com você olharem e falar assim, nossa, como essa camarada, como essa mulher tem atitudes diferentes. A sua presença traz paz aqui. É saber que o seu bom dia pode carregar capacitação do alto para trazer paz para alguém. Eu sou curitibana, né? E como uma curitibana, bem curitibana, eu saio na rua e eu não dou bom dia para as pessoas. Eu confesso, sabe, irmãos? O curitibano tem esse mal, irmãos, a maioria deles, né? Os irmãos que vêm de outras cidades, outros estados, sofrem um pouco com a nossa cultura meia fechada.
E o Espírito Santo começou a me despertar através da vida do pastor Val. Que ele é um negócio, assim, ele sai na rua, as pessoas, parece que ele está com uma placa, assim, converse comigo. Ele para na fila, sempre alguém vai conversar com ele. E às vezes desabafar mesmo, é um som de Deus a vida dele, tão especial. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, Jesus, eu preciso, não me incomodar dele estar conversando com os outros, me incomodar de fazer também, de ser esse sal, essa luz mesmo de boca fechada, né? E Jesus, a minha cultura não pode ser maior que a tua luz em mim. E eu comecei a orar e falei, Senhor, então eu vou começar a dar bom dia para o povo. E que o Senhor me dê graça de dar bom dia, que o meu bom dia é bobo, é rápido, quantos segundos, milésimos de segundos, ele gera alguma coisa no coração das pessoas. Às vezes a gente está fazendo uma caminhada, passa um senhorzinho, uma senhorinha, olha para a gente, bom dia. Agora sou eu, estou adiantando do pastor, não é nem o pastor, eu chego primeiro que ele. Bom dia, bom dia. Não aconteceu nada até agora, irmãos, nada. Mas eu sei no Deus que eu sirvo. E eu sei que os propósitos dele são tão maiores que os meus. Ele não precisa de um bom dia meu para fazer algo, para gerar algo na vida de alguém. Mas se ele quiser, ele pode usar. Sabe? Ele não precisa de mim para nada. Mas se ele quiser usar, quem sabe um dia ele não vai usar o meu bom dia para alguém. Você entende que nós somos chamados para revelar as virtudes do nosso Deus? E a gente não precisa, meus irmãos, e talvez se o Senhor te der é porque Ele quer usar assim, mas a gente não precisa de microfone. A gente não precisa de plataforma, nem de rede social. A gente precisa de disposição para revelar as virtudes daquele que nos chamou, aonde quer que a gente vá. O Senhor me deu uma graça de, há muitos anos, estar hoje trabalhando em casa, zelando pela minha casa, e hoje trabalhando com meu esposo, em tempo integral. É graça de Deus, é privilégio de Deus para a minha vida. Mas você sabe, irmãos, que a gente precisa entender que lá dentro da casa da gente, enquanto donas de casa, nós precisamos fazer daquilo para a glória de Deus e revelar virtude de Deus para os nossos filhos, para o esposo, revelar virtude de Deus para os nossos vizinhos. Um modo de viver que carregue uma mensagem. Você já pensou se todos nós, a igreja de Cristo, não só a segunda igreja, mas todos nós, aonde quer que nós estejamos, tivéssemos o nosso pensamento ligado nisso? Eu tenho uma grande mensagem, eu carrego uma grande mensagem. Você já pensou o que a gente não causaria na nossa sociedade, aonde nós estamos? Uau, que coisa preciosa! Porque muitas vezes, irmãos, não é que a gente sai pecando, eu sei que não. Os irmãos saem, vão, voltam honestamente, vivem sobriamente, mas às vezes nós esquecemos de estarmos alertas, atentos a qualquer oportunidade de revelarmos a virtude do nosso Senhor, as virtudes daquele que nos chamou. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vai dizer assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós somos estes que resplandecem para a glória de Deus, por onde nós estamos. E nós temos a mensagem de quem Deus é. E nós carregamos uma mensagem: Deus me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Deus me tirou. Eu estava perdido e Jesus me encontrou. Essa é a mensagem. Eu estava perdido e Jesus me encontrou. Eu estava morto e Ele me deu vida.
é um Deus que tem tanta coisa para se preocupar, mas que olhou para nós e disse assim, como se Deus se preocupasse com alguma coisa, né? Só uma força de expressão. Deus que tem tantas coisas na palma das suas mãos, olhou para nós e nos disse, eu os amei, é meu povo, eu tomo para mim. E o preço disso foi Jesus Cristo. E não ficou só nas palavras. O amor não é só por palavras, mas o amor é ação. E o amor de Deus por nós é Cristo Jesus, revelado a essa humanidade. Sabe, irmãos, nós somos chamados a viver em um reino. Nós somos chamados a proclamar uma justiça e a justiça de Deus. Nós somos chamados a cumprir um propósito que é mais excelente do que qualquer outro propósito nesta terra. E qualquer um que entende isso no seu coração, entende que este propósito precisa ser manifestado nesta terra por onde nós passarmos. Nós precisamos carregar esta mensagem, anunciar esta mensagem até que Cristo venha. É nossa responsabilidade. Se o nosso coração ainda não foi movido para isto, se você ainda não tem desejo disso, se você ainda não enxergou a necessidade disso, irmãos, nós precisamos ter uma conversa com o Espírito Santo. Porque nós somos chamados para proclamar. Há algo errado em nós se nós não entendermos isso. Se nós não nos atentarmos para esta mensagem, de darmos continuidade àquilo que Cristo fez. Eu queria que você se colocasse de pé. Se você pode, eu convido você a colocar-se em pé. Aleluia. Nós somos chamados das trevas, fomos tirados das trevas e colocados no reino da sua luz. Aleluia. O Senhor nos chamou, bendito seja o nome do Senhor, de revelar as virtudes dEle, de proclamar a verdade dEle, nas suas ações, nas suas palavras, naquilo que você exerce no seu dia a dia, que o Senhor te dê esta graça sobrenatural e que você se sinta empoderado pelo Espírito Santo, capacitado por Ele para cumprir este propósito em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você, agradecendo ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor para a sua semana e que você carregue isso de lição para casa, tá bom? Que o Senhor te dê oportunidades e que você esteja atento em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós bendizemos o teu nome, engrandecemos a ti, meu amado, por este culto, pela vida dos meus irmãos, as minhas irmãs. Que o Senhor abençoe cada um com a tua poderosa mão. Que o Senhor venha guardar, Senhor, cada um. Que o Senhor dê oportunidades de revelarmos a tua grandeza, a tua fidelidade. Que o Senhor nos capacite, a Deus. Que o Senhor venha nos encher, Senhor, deste propósito tão grande, tão nobre que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Guarda os teus filhos, tuas filhas. Protege, Senhor. Que o Senhor os ajude a tomar decisões importantes no seu dia a dia. Que o Senhor abençoe a família de cada um. E que a tua presença seja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, que nós tenhamos assim uma semana abençoada em nome de Jesus. E a minha oração é que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluias. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu
sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contar